Salve Maria, meus caros. Começamos mais um vídeo hoje no canal Com Cristo Pode. Hoje a gente vai ter uma conversa com o nosso seminarista, da nossa diocese, o seminarista Lucas. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco. Eu sou o seminarista Lucas Augusto, eu tenho 26 anos, sou da paróquia Sagrado Coração de Jesus, daqui de Águas Lindas, estou no 3º ano da teologia. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. Lucas, para a gente entender um pouco assim sobre, primeiramente, o que é o sacramento da crisma, né? Você poderia dar uma breve introdução para a gente? Então, eu acho que é importante primeiro a gente entender o que é o sacramento, né? É um sinal sensível da graça invisível de Deus, que é confiado à Igreja para agir na vida das pessoas, né? São os sinais visíveis da graça invisível de Deus, que foram instituídos por Cristo e comunicados à sua Igreja, para que Cristo possa agir na vida das pessoas, né? Então, quando Cristo fala que estará conosco todos os dias até o fim do mundo, não é uma fantasia, né? Então, Cristo está concreto de modo real na vida das pessoas através dos sacramentos. Então, passando para a crisma, né? A crisma é esse sinal visível através do óleo que comunica a graça de Deus, que é a graça da confirmação, que seria a consumação da graça do batismo, né? A graça que a pessoa recebeu no batismo, ela seria levada à sua plenitude, né? Então, na crisma, a pessoa, digamos assim, chega à sua maturidade na fé, né? Então, a crisma, ela tem esse papel na vida do cristão de comunicar a plenitude da graça que ela já tem, recebida no batismo. Então, a crisma, digamos assim, eleva a graça já na vida da pessoa, digamos assim, a sua máxima potência, né? Então, a crisma é esse redobramento da graça para que a graça pode ser plena na vida da pessoa, né? Então a crisma ela não está ligada a você, porque eu achava que a crisma era na verdade isso, era você receber o Espírito Santo, né? Mas não é necessariamente isso. Não é necessariamente, porque nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Então, a partir do momento que nós somos batizados, que é apagada a mancha do pecado original, nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, e nesse pacote, digamos assim, está incluso também a vinda do Espírito Santo sobre o batizado. Então, a crisma, ela confirma essa graça recebida e ela eleva essa graça recebida à plenitude. Ou seja, no batismo nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus. Já na crisma nós recebemos a graça de sermos testemunhas de Cristo. Porque se nós chegamos à nossa maturidade na fé, e subentendemos assim, porque já quem faz a renovação das promessas do batismo não são os padrinhos, é o próprio crismando. Então, quando ele recebe esse Espírito Santo, ele recebe essa porção redobrada da graça, que é levada à plenitude, para que ele possa, ele mesmo, testemunhar Cristo no meio do mundo. No sacramento da confirmação, então, a gente assume, né, a postura de ser igreja militante mesmo, né? Nós tornamos soldados de Cristo mesmo e dali em diante, né, até dar a vida por ele. Exato. Então, assim como no sacramento do batismo, também tem o óleo. Isso. Qual é o sinal do óleo? No sacramento do batismo é limpando, né, do pecado original. E no da confirmação, qual é o sinal que tem? A questão do óleo é uma questão até bem que está dentro da definição do sacramento, porque para ser um sacramento precisa ter um sinal sensível, ou seja, tem que ter algo real ali, da realidade, que demonstre às pessoas que toca a nossa vida. Então, no caso é o óleo, que toca a nossa fronte aqui. Por que do óleo? Porque antigamente a história do óleo é que os guerreiros utilizavam óleo nas batalhas, né? Porque eles se besuntavam de óleo para numa batalha corpo a corpo o adversário não conseguir te segurar, porque você vai estar cheio de óleo. Então o que acontece? Se o adversário tentar te segurar, você escorrega pelas mãos do adversário. Então
o óleo é esse sinal sensível, aí já no caso do crisma, é o sinal que confirma na sua fronte, com o óleo, a vinda do Espírito Santo de forma plena, a plenitude. Então ele tem esse caráter realmente de confirmar que você agora é maduro na fé o suficiente para que você possa ser uma testemunha de Cristo, ser realmente essa igreja que está a caminho, que está na caminhada rumo ao céu, e você tem essa marca, porque assim como o batismo que marca a nossa alma eternamente, a marca indelével que a gente chama, a crisma também tem essa marca indelével que não sai na nossa alma. Se no batismo essa marca ela nos marca como filhos de Deus, no batismo, ela na crisma, melhor dizendo, ela nos marca como testemunhos de Cristo. Então isso tem que ficar muito claro assim para a gente. Então no batismo eu sou marcado na minha alma como filho de Deus, e na crisma eu estou marcado na minha alma como uma autêntica testemunha de Cristo, porque eu cheguei à minha maturidade de fé, digamos assim, né? E para os judeus isso de ungir-se também era bem comum, né, na tradição deles, né? Sim. Eu não sei qual que era o significado exatamente para eles, mas eu sei, pelas Sagradas Escrituras, que era algo bem comum, né? A gente, na nossa fé cristã, nós herdamos muitas práticas do povo judeu, né? Então essa prática também de unção com óleo também é uma herança deles. Então toda essa questão de promessa do Espírito Santo, já dos profetas, já é uma figura daquilo que Cristo já queria com o sacramento da crisma, né? Cristo deixa a promessa que não deixaria os apóstolos sozinhos, mandaria o Paráclito, o defensor, que os guiaria, mesmo que Cristo não estivesse ali presente fisicamente, mas ele deixaria um sinal que guiaria a igreja e manteria a unidade da igreja, que é o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento tem essas figuras do Espírito Santo. O próprio livro do profeta Isaías, se nós pegarmos lá o capítulo 11, lá vai dizer todos os dons do Espírito Santo, né? Se você pegar outras profecias, Ezequiel, Jeremias, tem profecias do Espírito Santo, que são todas profecias ligadas ao Messias, que se cumprem em Jesus Cristo, e Jesus Cristo dá à sua igreja o Espírito Santo, né? Então esse Espírito Santo nos é dado através da crisma. Isso tem até um pouco a ver também com aquela passagem de Atos, né? Quando ele manda os apóstolos ficarem em Jerusalém, né? Antes os apóstolos já haviam, por exemplo, curado as pessoas, né? Ou seja, por meio do Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo, né? Mas ali, no momento do Pentecostes, eles os recebem de uma forma especial, né? Eles realmente são capacitados para aquela missão. Exatamente. Se a gente pegar na própria Sagrada Escritura, toda essa questão do crisma, se pegar todo o livro dos Atos dos Apóstolos, a gente vai pegar muitas ações apostólicas dos apóstolos chegando nas comunidades e, digamos assim, crismando pela imposição das mãos, pedindo o auxílio do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, né? Então, esse é o sinal da crisma, né? Quando a gente está falando de sacramento, tem sempre a matéria e a forma do sacramento, né? Então a crisma também tem essa matéria e a forma. A matéria é o óleo, né? E a forma é o óleo tocando a nossa fronte e o bispo dizendo a fórmula, né? Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então é um gesto que já vem desde os apóstolos. Porque se nós pegarmos o próprio rito da crisma, né, a celebração da crisma, tem um momento que o bispo ele impõe a mão sobre os crismandos, ou seja, um gesto apostólico que os apóstolos faziam nas comunidades pedindo o Espírito Santo. Até hoje a igreja replica esse gesto através dos seus sucessores, que são os bispos, né? Então, dentro da celebração do crisma, após os crismandos terem feito ali as renovações das promessas batismais, o bispo impõe a mão sobre os crismandos, pedindo sobre eles o Espírito Santo, e isso é, digamos assim, colocado de forma visível e sensível através do óleo. Sempre tem esse lado de
conciliar o visível com o espiritual, né? Justo. É como se fosse a fé e a razão unidas ali, né? Nos sacramentos, o que nós temos que ficar atentos é que a palavra acompanha o gesto, né? Então, para que o corpo e sangue, o pão e o vinho se tornem corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na Santa Missa, é preciso que tenha, primeiro, pão de trigo e vinho de uva e as palavras do sacerdote dentro da Santa Missa, né? As palavras da consagração ditas por nosso Senhor Jesus Cristo, que vem da palavra de Deus e vieram através da tradição, está dentro hoje do rito da missa. Da mesma forma, o batismo é preciso que tenha a água como sinal sensível e as palavras eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, a crisma, né? É preciso que tenha um óleo consagrado, abençoado, e também as palavras, né? Recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então, palavra e gesto estão sempre ligados nos sacramentos. Né? Sempre uma forma, né? Tem sempre essa fórmula, né? Então, nos sacramentos existem as partes acidentais, ou seja, que não é que elas não sejam importantes, mas tipo assim, se elas não acontecerem, o rito acontece do mesmo jeito, né? E nos sacramentos tem as partes essenciais. Então, isso na crisma é uma parte essencial. Se isso não tiver, a crisma é inválida. Então tem a possibilidade de ser inválida? Tem a possibilidade de ser inválida. Se não faz o ex opere operando, né? Como manda que a igreja celebra, né? Na intenção de como a igreja celebra, o sacramento é inválido. Porque os sacramentos, eles têm essa parte que a igreja chama de ex opere operato, né, que acontece independente, por exemplo, do ministro, né? Se o ministro ele faz conforme o rito e conforme tem ali o material, o sacramento acontece. Independente da fé do ministro, independente do estado de alma do ministro, aquilo acontece. Agora, os frutos daquele sacramento, depois a gente entra numa outra categoria, né? Que aí é o ex opere operandis, que aí sim, para ter os frutos na vida do fiel e na vida do ministro que celebra, aí sim depende da fé da pessoa, da disposição da pessoa. Mas agora, se o ministro ordenado, ele faz conforme a igreja quer que seja celebrado e com o material necessário que seja celebrado, o sacramento acontece independente. Né? Diferente do sacramento da reconciliação, né? Que é necessário o arrependimento, né? Da pessoa. Exato. Esse então necessariamente não precisa a pessoa ter a intenção. Assim, é importante que a pessoa esteja devidamente preparada para receber o sacramento, porque esse sacramento da crisma, ele faz parte da iniciação cristã da pessoa. Então, digamos assim, o processo é batismo, crisma e é coroado com a Eucaristia. É coroado com a Eucaristia. Então, para que a pessoa continue nesse processo, ela precisa estar numa disposição. Então, ela precisa estar bem preparada. Então, os crismandos, eles fazem essa etapa focando mais na pessoa do Espírito Santo, entendendo quem ele é, quais são os seus frutos, quais são os dons, o que o Espírito Santo vai fazer ali na sua alma. Então, entendendo o que vai acontecer na sua vida e dando esse passo, a pessoa precisa estar preparada para que ela possa seguir, né? Para que ela possa dar esse próximo passo. Então, ela precisa de uma preparação, né? Ainda que ela não tenha, digamos assim, total consciência de tudo, né? Porque isso, com o tempo de caminhada cristã, que a gente vai conseguindo. Precisa ter mas pelo menos um certo nível de maturidade. Exatamente. Né? Que é algo muito... É algo sério, né? É algo sério, algo sério. Porque a crisma também tem esse papel, como eu falei, de nos tornarmos testemunhas, mas também a crisma tem esse papel de colocar na vida da pessoa que Deus habita nela. Deus habita nela, né? Ela é morada de Deus, porque para que ela possa ser uma verdadeira testemunha, é preciso que ela entenda que Deus habita nela. O que é que ela vai testemunhar? Né? Ela precisa testemunhar aquilo que ela tem dentro de si. Né? Então, a crisma tem esse papel de colocar para a pessoa viva
que ela é uma testemunha de Cristo, que Deus habita nela, e Deus habitando nela e ela tendo essa plenitude da graça, ela pode resistir às tentações do mal, né? Ela tem mais força, mais virilidade para combater, né? É um sacramento também que nos coloca em combate. Eu achei interessante, você tinha falado, que os soldados eles se besuntavam com óleo para, né, enfim, para o inimigo não conseguir agarrá-lo. E, né, se for ver, é muito bonito, né, quando o padre ele também unge, né, a nossa fronte com óleo. Então ali é para a gente ter força para fugir do inimigo da alma, né, que quer destruir a nossa alma. O catecismo aqui ele coloca os frutos da crisma, né? Então, um dos frutos é enraizar a nossa filiação divina, então, ou seja, a nossa relação de filho e pai com Deus, ela aumenta, ou seja, ela cria mais raízes ainda. Então, eu aumento mais a minha relação filial com Deus, né? Deus é o meu pai e eu sou o seu filho. Então, a crisma me dá essa graça de crescer nessa filiação divina. Nos une mais a Jesus, aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Então não é que nós não tivéssemos os dons. Lembra que eu falei que já no batismo nós recebemos? Nós recebemos esses dons, mas com a crisma essa graça é aumentada. Aumenta em nós a graça, né? E dá uma força especial para a gente defender a fé e também evitar aí os pecados, né? A corrupção. Corrupção, então, ele tem esse papel, a crisma tem esse papel, porque muitas vezes os jovens, ou para os próprios adultos mesmo, podem encarar a crisma como uma formatura. Sim, né? eu vejo muito isso, né? As pessoas veem aquilo como se fosse uma formatura mesmo, mais uma etapa da vida, Sim. né? E deixa aquilo passar e esquecer, né? Você vê a pessoa vive uma vida totalmente desordenada, não gera os bons frutos, né? Não geram os frutos, né? Que tem que gerar, né? A confirmação na nossa alma, porque ela imprime a pessoa em Cristo que a gente tem que ser, né? Exatamente. Então, não é uma formatura, não acabou, na verdade está começando, né? A sua vida cristã agora que ganha uma substância, uma substancialidade ali, ou seja, você sai, digamos assim, da sua infância espiritual e ganha maturidade para que você, digamos assim, possa caminhar, não sozinho, mas caminhar com Cristo, mas de forma mais viva, né? Mais viva e eficaz. Então, na verdade, você, digamos assim, completa como se fosse um treinamento. Né? E você recebendo a crisma, você ganha a plenitude da graça para que você mesmo possa testemunhar e combater, né? Então não é um fim, na verdade é um começo para que a sua vida cristã possa frutificar e aí você possa colocar os seus dons a serviço da igreja, porque as pessoas encaram como se fosse realmente uma conclusão, né? Terminei, então eu volto aqui para casar. As pessoas recebem o sacramento e acham que é só ali que elas devem parar, né? Eu acho que é por isso que era tão bela algumas coisas antigamente que se tinha na igreja e que foi perdida, como por exemplo falar mais sobre a morte, né? Porque a morte é que é o nosso objetivo, é bem morrer que é o nosso objetivo, né? Então, se a gente for parar para pensar nisso, eu acho que a gente entende que a gente deixa de se limitar a ir na missa no domingo, a receber o sacramento da comunhão e pronto, aí agora eu já sou um cristão, já tá bom, o que eu estou fazendo? Mas não evangeliza, não testemunha, não dá às vezes nenhum bom exemplo da própria vida dela. Acaba que as pessoas, né, o sacramento, né, tem a parte sensível, mas parece e é espiritual, né? Parece que as pessoas estão ficando só com sensível, né? Falta mais a gente enxergar o sobrenatural, né? Falta mais a gente enxergar aquilo ali, né? Além, né, do que a gente está vendo, né? Eu já fui catequista de turma de crisma mesmo, já no seminário, né? Quando a gente faz pastoral, então numa determinada paróquia,
eu fui catequista de crisma, né? Então, o que eu tentei colocar para a minha turma na época era justamente isso, né? Trabalhar com eles a pessoa do Espírito Santo, como a vida deles, digamos assim, iria ali mudar, dar um salto a partir daquele passo que eles estavam dando, para justamente eles criassem essa raiz sólida, para que, digamos assim, as dificuldades da vida ou as dificuldades na vida espiritual não pudessem abalá-los, né? Porque dificuldade nós passamos, né? Mas Deus nos dá essas ferramentas para que a gente possa continuar caminhando, né? Então, às vezes, como a gente vem comentando, né? Eles estão na catequese para terminar, eles não estão interessados o que a crisma vai fazer na minha vida, né? Às vezes, você que está nos acompanhando, nunca se perguntou, poxa, eu recebi a crisma, o que essa crisma mudou na minha vida, né? A gente está falando de todos esses efeitos, o que acontece na nossa alma, mas a gente às vezes não enxerga isso na realidade, né? Essa vivência, esse testemunho, será que eu estou sendo realmente testemunho? Será que eu estou honrando o sacramento que Deus me deu? Né? Porque é um sacramento que é necessário para a salvação, né? É essencial para a nossa vida cristã. As pessoas elas saem assim, geralmente os crismandos eles saem tão apaixonados, né? tão vivificados por tudo aquilo, como se realmente saíssem queimando. Só que passa 1, 2 meses e aí esse fogo vai se esfriando dentro da pessoa, né? A fé vai se tornando morna na pessoa. E é igual, por exemplo, uma fogueira, né? A fogueira, se você não bota lenha, o fogo apaga, né? Sim. Então, qual que seria vamos dizer, essa linha para deixar a chama que a gente recebeu na crisma ficar acesa? Olha, a partir e sempre a vida de oração. É preciso que a gente e os crismandos e quem estiver na catequese consigam colocar isso desde muito cedo nas crianças e nos jovens, nos adolescentes, que eles precisam rezar, que é isso que vai mantendo a nossa vida espiritual ativa. É assim que a gente vai, digamos assim, vai jogando lenha na fogueira, porque é assim que a gente vai se abrasando, né? Então, sobretudo a vida espiritual, né? A vida de oração. Então, ter esse momento ali diário com Deus, né? Tirar ali 10 minutos, 15 minutos. E aqui eu não estou dizendo terço, né? Terço ou leitura da palavra de Deus. Isso tudo ajuda também, faz parte da nossa vida de oração. Mas quando a gente está falando de oração, a gente está falando de um momento realmente de intimidade, onde está você e Deus, e você ali abre o seu coração para com Deus, e você realmente fala ali das suas dores, das suas mazelas, ou então das suas alegrias, de tudo aquilo que você está vivendo. E nós precisamos disso diariamente, né? É o nosso respirar, é o nosso combustível. Então, sobre tudo isso, confissão frequente, né? Eu diria pelo menos uma vez por mês, para que a pessoa possa se manter sempre viva, né? A proteção de Nossa Senhora, então, terço diário, e a missa. Se não puder ser diária, mas pelo menos dominical, né? Se a gente já faz esses 4 exercícios, unindo com um quinto, que seria uma pequena penitência, uma mortificação durante a semana, se já faz isso, você já consegue, digamos assim, deixar a sua vida de oração e a sua chama, é isso que a gente está falando, acesa, né? Então, as pequenas adversidades da vida não vão te derrubar, né? Você pode esmorecer, pode questionar um pouco Deus, mas isso não vai fazer com que você saia, entende? Então, acontece às vezes um problema na vida de alguém e às vezes a última pessoa que às vezes a pessoa lembra é de Deus, né? Então, o que acontece é que as pessoas saem porque encaram a catequese e os sacramentos como etapas, né? Eu vejo, sei lá, as pessoas acham como se fosse uma instituição, assim, uma escola, né? Isso. Ai, que chato, tem prova, ou então, ai, tenho que estudar para essa prova. E até, não sei, até os catequistas mesmo, às vezes, estudei para a prova, né, tal. Mas
o catequista ele tem uma missão muito, né? É algo muito sério. Ser catequista é algo muito sério, porque ali você tem que forjar na alma, né, daquelas pessoas ali Cristo mesmo, né? Você tem que trazer a verdade para eles, né? O catequista, até muitos crismandos às vezes nessa questão de receber a crisma, né? Então, e às vezes a pessoa se sente tocada a também partilhar daquilo que ela recebeu, né? É algo muito bom, que Deus toca na vida da pessoa para que ela possa também ter um apostolado, que ela possa também colocar os seus dons a serviço da comunidade, né? Então, às vezes muitos crismandos têm essa graça de perceberem que aquilo que elas receberam não é um tesouro só para elas, né? Que elas podem partilhar aquilo também, claro, se aprofundando cada vez mais, com o catecismo, com a palavra de Deus, com os ensinamentos da igreja, né, com os ensinamentos do Santo Padre. Ela vai podendo partilhar aquilo que ela tem, né, porque a gente só vai partilhar aquilo que a gente tem. Se a gente é vazio, a gente não consegue partilhar nada de bom, nada de essencial para as pessoas. Então, os catequistas têm realmente essa missão de, digamos assim, colocar essa semente no coração das pessoas que vêm ser catequizadas, para que elas possam perceber que estar com Jesus é uma realidade. Jesus na nossa vida é uma realidade que precisa estar e ser sempre real. Que isso não é uma brincadeira, não é um faz de conta. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda os mistérios de Deus, mas eles existem e são presentes na nossa vida, né? Então o catequista tem essa missão bonita e bela de transmitir aquilo que a igreja ensina, né? Então, quer aprender o que é de Jesus? Às vezes se a pessoa pegar um catecismo desse, ela vai demorar um pouco para entender, mas se tem alguém que vai ali direcionando, é muito melhor. Então, é um dos frutos também da crisma, é nos unir mais à igreja, né? É por isso que o bispo vem celebrar a crisma, né? O padre não poderia celebrar, o padre, digamos assim, ele tem o poder de celebrar, mas por que é o bispo? Porque ele tem a plenitude da ordem, e ele celebrando aumenta o vínculo dos fiéis com o bispo, que na figura do bispo aumenta o nosso vínculo com a igreja. Então, quando eu recebo esse sacramento, eu também estou me vinculando, me enraizando cada vez mais à igreja. Então é algo muito importante. Então, ver que não é nada por acaso, né? Não tem um óleo por acaso, não é por acaso que é o bispo que celebra, nada é por acaso que acontece no sacramento. Então tudo tem o seu lugar, tem o seu significado. A gente usa dessa sensibilidade, da visibilidade, para que as pessoas possam entender o tamanho da graça que elas estão recebendo, né? Eu acho que é bem importante também para que aqueles que estejam crismando conheçam aquilo que eles estão recebendo, né? Eles estão recebendo, de certa forma, também a causa de Cristo, né? A razão pela qual Cristo veio para cá, que foi de salvar almas, né? Então, quando a gente toma posse disso, sabe que a gente também é um instrumento de Deus para que as pessoas sejam salvas, a gente se põe ao próprio martírio, né? Talvez não de forma literal, mas sendo às vezes rejeitado pelas pessoas, mas sempre no intuito de sempre proclamar a verdade, né? De ser luz e sal da terra de fato, né? É porque, por exemplo, no nosso mundo hoje, principalmente para os jovens, viver isso é muito difícil, né? Porque essa realidade que às vezes onde eles estão inseridos, onde eles estão, de faculdade, de trabalho, é uma realidade hoje, infelizmente, paganizada, secularizada. E, assim, aproveitando de falar isso, né? Os pais também têm uma missão, são os primeiros catequistas, né? Devem ser os primeiros catequistas. Então, para, né, aquele catequizando não chegar cru, né, sem saber de nada. Então, ali dentro de casa já começa a primeira igreja, né? A igreja
doméstica, né? Onde ali já os filhos crescem na fé para quando chegar no mundo, né, não se deixar ser abalado pelas mentiras, né? Justo. Saber o que é certo, o que é errado, saber o que é, né, essencial para a gente. Então, o jovem que recebe o sacramento, que se torna essa testemunha, então o desafio para ele é ser testemunha de Cristo onde ele estiver. Então, a gente está falando desse ambiente secularizado, paganizado, para um jovem de faculdade, às vezes numa faculdade federal, onde tem muitas realidades diversas. Então, às vezes o jovem se sente muito acuado ali, de testemunhar a Cristo, né? Então, quando a gente fala de testemunho, a gente não está falando para você sair pregando Cristo, mas se você tiver dom para isso, ótimo, faça, né? Mas o nosso testemunho é a partir primeiro da nossa vivência, né? Então, a nossa vivência enquanto cristãos vai gerar já nas pessoas que não são, já um olhar diferente. Falar, poxa, aquela pessoa, ela é diferente, ela faz umas coisas diferentes do que eu não faço, né? Então, isso já causa, digamos assim, uma curiosidade boa, digamos assim, no resto, né, das pessoas. Então, a pessoa tentando viver uma vida reta, tentando ali fazer sempre o bem, vivendo de acordo com o Evangelho, com a doutrina da igreja, um jovem, digamos assim, que procura viver a sua castidade no namoro, um jovem que tem a sua vida de oração, que ali, sei lá, antes da refeição faz ali o seu sinal da cruz ali no restaurante, o jovem que às vezes reza o seu tercinho ali caminhando, indo para a faculdade, indo para o trabalho, ele já está sendo testemunha ali, ele já está sendo o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. E ele não precisa abrir a boca para fazer isso. Então, quando a gente fala de ser testemunho, de ser esse luz, sal da terra e luz do mundo, é isso, né? É pegar esse conhecimento, trazer para a minha vida e eu viver isso que eu recebi. Então, se os jovens tiverem essa consciência, eles já vão fazer uma diferença muito grande, né? Porque aí vai chegar aquele amigo da faculdade, que às vezes não é nada, vai chegar, pô, cara, eu vi que você é diferente, tal, tá acontecendo alguma coisa, me explica aí, por que é que você tem essas práticas e tal. E aí, a partir daí, você consegue evangelizar. Porque, gera curiosidade nas pessoas, né? Nesse tempo onde, né, as pessoas estão perdendo total, né, sentido das coisas, é diferente, né? Onde você chega, né, as pessoas já vêm assim e falam, nossa, tem algo diferente ali mesmo. Sim. Então, eu como seminarista, digamos assim, eu sou uma figura pública. Então, onde eu estou, eu tenho que transparecer, digamos assim, a igreja, né? O Cristo, porque eu vou doar a minha vida, então a minha vida já não me pertence mais. Então, onde eu estou, então, eu tenho que estar sempre de forma que as pessoas possam enxergar Cristo em mim, né? Então, não é um fardo, porque é uma vocação que Deus me deu, mas assim, eu tenho que ter sempre essa consciência. Então, onde eu estou e tal, então eu tenho que refletir a pessoa de Cristo, né? Poxa, que as pessoas, quando me encontrem, possam ver a pessoa de Cristo, né? No falar, no caminhar, às vezes no cumprimentar, numa brincadeira, possam perceber que eu sou diferente, mas diferente com um propósito, né? Não é diferente por ser diferente, é diferente com um propósito, né? Uma missão, anunciar o amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, que pode ser conhecido, pode, mas as pessoas não entendem, não experimentaram, não viveram, ou então só ouviram dizer de um tal Jesus, de uma tal igreja. Então, se nós, na nossa vida, já vivermos isso, nessa realidade, enquanto católicos, né, a gente já vai fazer uma diferença muito grande no mundo. O problema é que a gente precisa colocar isso na prática, né? Sim. Esse é o problema. Então, às vezes, essas pessoas se assustam com a maldade do mundo, ou então a chacota, né? Principalmente os jovens, né? Tem medo da renúncia, né? Medo de ser ridicularizado. O Papa Bento falava muito disso, né? Que o nosso martírio, da nossa geração, não é martírio de sangue, né? É um martírio branco, né? Que é de ser ridicularizado por você ser católico, por você usar um crucifixo, ser excluído, né? De zombarem de você. Exatamente. Né? É justamente isso. É igual
uma história que eu já vi de São Francisco, né? Que ele estava com um frei lá, e aí eles estavam querendo evangelizar. E aí eles saíram e acabaram que não conseguiram evangelizar. Só que aí o São Francisco falou, mas a gente já evangelizou, né? Ou seja, só pelo fato da gente ter andado lá, a gente já deu um bom testemunho, já deu uma certa de evangelização, né? Às vezes sem nenhuma palavra, né? Eu vi uma frase que fala justamente isso, né? Evangelize com suas ações, se precisar, fale. Justamente. São os atos que arrastam, né, os corações das pessoas, porque muitas vezes a gente pode falar, é muito fácil, né? Nossa, é bonito, né, falar de Cristo, falar de uma vida, mas viver, né, de forma totalmente desordenada. Então, é a nossa vida que fala muito, né? Quem a gente é mesmo, né? São os nossos atos, né? No nosso trabalho, na escola. É aí que né, a gente vai mostrar quem a gente é mesmo. Porque na igreja você pode estar lá rezando, bonitinho, mas quem é você quando chega em casa? Sim. Quem é você na rua, né? E os sacramentos são realmente isso, né? Eles são esses auxílios que Deus nos deixou para que a gente possa viver essa nossa realidade de filhos de Deus, de testemunhas de Cristo. Então, os sacramentos são esse auxílio visível para que a gente possa continuar a missão de Cristo, né? Levar a Cristo para quem não conhece. Então, muitas vezes as pessoas se assustam com isso, né? De evangelizar, de testemunhar a Cristo, mas Deus nos dá os meios, nos dá as ferramentas para que a gente possa ser capaz de ser essas testemunhas, de ser capaz de, digamos assim, evangelizar, né? São os próprios sacramentos. Os sacramentos nos acompanham do início da nossa vida até o final da nossa vida, né? Os sacramentos são isso, são meios visíveis que Deus deixou para a sua igreja para que Cristo possa estar sempre presente na nossa vida. E o sacramento da crisma, né, da confirmação, ele gera em nós o que exatamente? Assim, quais são os frutos, né? Por exemplo, por isso que eu achava que era na crisma que você recebia o Espírito Santo, né? Porque fala dos dons da crisma, né? Mas quais os frutos que são realmente gerados naquela pessoa? Então a gente tem que diferenciar assim os dons e os frutos, né? Quando a gente está falando de dons do Espírito Santo, a gente está falando de hábitos que tocam as nossas virtudes, né? Então os dons estão ligados a hábitos, né? E os frutos estão ligados a situações, né? Então os frutos do Espírito Santo são diversos, né? Então eles estão ligados a situações. Então se você precisar, digamos assim, numa situação determinada, os frutos agem, né? Agora, se for numa vivência de vida, aí agem os dons, né? Mas os dois estão ligados, porque os frutos vêm a partir dos dons do Espírito Santo. Então, a crisma, ela, digamos assim, ela aumenta essa graça de Deus em nós, ela planifica, né? Ela consuma a graça que a gente recebeu no batismo, né? Então, digamos assim, é como se fosse esse copo. No batismo a gente recebe a metade, né? E quando a gente é crismado, esse copo é completado. Então, ou seja, os dons são elevados à sua potência máxima. Então a gente recebe todos os 7 dons, ele é elevado à sua máxima potência, para que esses dons possam se tornar hábitos em nós, né? Para que esses dons possam estar presentes nas nossas vidas. E nas situações concretas dos dias a dias surgem os frutos do Espírito, né? Aí a gente vai falar dos 12 frutos do Espírito, né? Que é caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, modéstia, continência e castidade. Então, todos esses frutos, eles se encaixam em situações do nosso dia a dia, né? Então, as pessoas rezam muito pedindo paciência, né? Mas paciência é um fruto do Espírito, né, que decorre de um dom, né, de uma fortaleza, por exemplo. Então, eu preciso do hábito da fortaleza, da virtude da fortaleza, do dom da fortaleza, para que eu possa ter o fruto da paciência. Entende?
Então, assim, tudo está ligado. Né? Então, os frutos, ele agem em situações específicas, né? Então, às vezes, acontece, sei lá, por exemplo, a coisa está difícil ali no seu trabalho, você está com um projeto, e é um projeto, às vezes, a longo prazo, que você precisa, digamos assim, ter um pouco de perseverança, ter um pouco de paciência. Né? Então, você tem que ser resiliente, tem que ser forte, tem que ter ali a fortaleza, para que você possa ter a paciência de entender qual é o processo e fazer acontecer, né? Mas você vai ter esse fruto do Espírito a partir de um dom. Eu nunca consegui entender muito bem assim o que quer dizer essas palavras dos dons, né? Por exemplo, o dom da fortaleza, né? O que significa você ter domínio próprio, por exemplo, né? A diferença de paz e paciência, a diferença de bondade e de benevolência, né? Que são distintos também, né? Mostram os dois. Eu nunca soube diferenciar. Os frutos, como eu falei, né? Eles agem em situações, em ocasiões muito específicas, né? Os dons são hábitos que estão em nós e que a gente tem que ir cultivando eles, né? Então, por exemplo, vamos passar aí por cada dom, né? O dom da sabedoria é um hábito que está em nós, que vem da caridade, né? Que faz com que a gente julgue retamente as coisas de Deus, né? Então, quando uma pessoa é sábia, né, ele tem essa capacidade de discernir o que é coisa de Deus, o que não é coisa de Deus, em vista também do fim último do homem, né, que é o céu, né? Então, uma pessoa que é sábia, ela tem essa capacidade de discernimento, né, de ver o que é cada coisa, né? Se essa coisa está me conduzindo ali para o meu fim último, para o meu fim natural, né? Se a gente passa pelo dom da inteligência, né? É um hábito que foi dado por Deus através da graça, onde o Espírito Santo age sobre a nossa inteligência, A nossa razão. né? A nossa razão, né? Ela penetra a nossa razão. Então, a sabedoria, para que a gente possa distinguir a sabedoria nas coisas de Deus. E aí já o dom da inteligência é o Espírito Santo que age na nossa inteligência, no nosso intelecto. Né? Então, são distinções Por isso que muito fala sutis. que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Isso, Ou exatamente. seja, a sabedoria está ligada a Deus e a inteligência na razão, né? É uma coisa que vem da Sagrada Escritura, né? Para os livros sapienciais ali, o que era o sábio? Era aquele que tinha um temor a Deus, né? Porque era esse temor a Deus que ia gerar sabedoria nele para discernir o que eram as coisas de Deus e o que não eram. Porque isso é interessante mesmo, porque tem muita gente, as pessoas falam assim, fulano ele é sábio, ele não tem estudo nenhum, mas ele tem uma sabedoria, né? E tem muita gente que é tão inteligente, né? Entre aspas, mas é totalmente perdido em ideologia, coisa errada. Sim. E não tem a sabedoria mesmo. Pessoas antigas, né, que você vê, poxa, aquele senhorzinho, ele tem sabedoria, né? Ele sabe das coisas, né? Porque é uma graça que é dada por Deus. É uma graça que é dada por Deus para que a pessoa possa distinguir as coisas, né, retamente, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que os dons do Espírito Santo, eles são colocados na nossa alma por Deus, né? Então, Deus nos dá isso, né? Deus nos dá esses dons, né? Então, se eu quero isso, eu preciso cultivar esse dom que Deus me dá na Crisma, né? Então, Deus me dá os 7 dons, mas eu preciso cultivar esses dons na minha vida. Todos eles me são dados, né? Mas eu preciso fazer com que esses dons cresçam, né? E o que é tão importante, né? Assim, os dons eles vêm de Deus, mas é como você falou, mas tem uma fórmula para que esses dons venham, né? E a presença do sacerdote, ela é importante, né? E foi uma coisa que Lutero tirou na Revolução Protestante. Sim. Ele negou a necessidade do sacerdote para essas coisas, né? O poder que há no sacerdote. Sim, então são coisas que
os nossos irmãos separados não têm, né? Não tem essa presença do sacerdote, essa presença do Cristo que age na pessoa, do sacerdote, do Cristo que tem o poder de perdoar os pecados, do Cristo que traz Jesus na Eucaristia, né? Do Cristo que me acompanha na unção dos enfermos, no caso de uma enfermidade corporal, né? Então acabam tirando o sobrenatural, né? A visão sobrenatural. Querem, né, só a coisa espiritual, mas acabam tirando, né? Porque aí tem todo um contexto histórico de enxergar o sacerdote apenas como uma figura humana e tudo, não ou ver a questão espiritual, sobrenatural do sacerdote, que às vezes muitas vezes hoje na igreja é perdida também. As pessoas não têm esse olhar de sobrenaturalidade sobre o sacerdócio, né? De perceber que ali é a pessoa de Cristo, né? Quando ele está na missa, é Cristo que está ali. Ele está se utilizando daquela pessoa, mas é Cristo que está presente na pessoa do sacerdote. Quando o sacerdote está no confessionário ali com a sua estola roxa, é Cristo que me perdoa os meus pecados através do sacerdote. Então, ter esse olhar sobrenatural que os dons me dão, que a crisma me dá, de entender que Deus tem os seus mistérios, né? Deus tem os seus mistérios e nós não vamos conseguir abarcá-los. A gente não vai conseguir entender os mistérios de Deus na sua plenitude. Nós podemos conseguir, digamos assim, pela teologia, explicar ali a sua, digamos assim, seu funcionamento, a sua natureza, mas ainda se trata de um mistério. Ainda é um mistério. Porque se a gente conseguisse explicar tudo, não era mistério, não era Deus. Aí Deus não era Deus. Deus não era Deus. Então, a gente também tem que, digamos assim, ter a humildade de entender que, ok, nós entendemos certas coisas do mistério de Deus, mas ainda é um mistério. E é isso que é a beleza da coisa. Essa que é a beleza. Essa é a beleza da coisa. Essa que é a beleza. Deus, ele nos se dá em coisas sensíveis, mas ele ainda é Deus. Ele ainda é o único, é o sobrenatural. Ele ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. E é isso que faz com que ele é a nossa esperança, né? Porque ele é tudo. Então, é ele que através dos seus mistérios vai fazendo com que nós vamos nos unindo a ele e, se ele assim quiser, um dia na eternidade, vamos entender os mistérios divinos. É o que Paulo fala, né? Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala sobre quando estivermos lá no céu, né? Que conheceremos como nos conhecemos. Né? Ver o que os olhos não viram e o que os corações ainda não sentiram. Ou seja, se pelos sacramentos, então essa é a beleza da coisa. Os sacramentos nos dão o Cristo, o próprio Cristo agindo em nós, nas nossas almas. Cristo já está presente em nós pelos sacramentos, mas a realidade do céu é algo que a gente não consegue mensurar, não consegue imaginar o que será, porque é algo muito maior do que a gente imagina. Então, se através dos sacramentos nós já temos, já sentimos, já tocamos o Cristo, no céu é isso, digamos assim, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais, né? Porque é o Cristo mesmo que estará presente, é o que a Sagrada Escritura vai falar, que Deus vai ser tudo em todos, né? Então, é isso, né? Os sacramentos são essa antecipação, digamos assim, a gente encurta o caminho daquilo que a gente vai viver na eternidade, né? Então, essa é a beleza dos sacramentos. Cristo não quis nos deixar sozinhos, então ele instituiu os sacramentos para que a gente já possa ter esse gostinho de eternidade na nossa vida, para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente possa chegar lá e viver essa plenitude, né? É uma prévia. É uma prévia, justamente. Então, os sacramentos são essa riqueza, essa beleza. E especificamente a crisma, ela nos dá isso, né? Como eu falei, um dos frutos é isso, nos unir mais a Deus, nos unir mais ao Cristo. Então é essa prévia dessa união eterna que a gente vai ter na eternidade, no céu. O que a nossa alma tanto almeja, né? O que a nossa alma tanto precisa, necessita, né? É Deus. É Deus. No fundo do fundo, o que nós buscamos é Deus. Né? Como diz
Santo Agostinho, né? Inquieta o nosso coração está, enquanto não repousa em ti. Então, enquanto a gente não chegar lá, a gente vai ter sempre, digamos assim, essa sede, essa inquietação. Mas a gente pode antecipar isso, né? Então, os sacramentos são isso, são essa antecipação da eternidade na nossa vida. Então, a gente pode ter momentos de eternidade através dos sacramentos, né? Através dos sacramentos. Eu acho interessante, né? Uma coisa que também Santo Agostinho ele falava, né? Sobre, por exemplo, mas especialmente para as pessoas que não acreditam em Deus, né? Ele fala da fome que todo animal tem, né? Da sede que todo animal tem por algo existente, né? Por exemplo, todo animal ele anseia por algo existente, né? Um leão ele anseia por carne, um peixe ele anseia por água, né? Seria o ser humano o único animal defeituoso que anseia pelaquilo que não existe, que é Deus, né? Porque a gente sempre anseia por algo maior. Né? Exatamente. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. E a Crisma nos auxilia nisso, né? Nessa nossa militância, né? Nesse nosso caminho rumo à eternidade. Então, é um auxílio precioso que Deus nos dá para que nós possamos realmente ser essas figuras, essas testemunhas que levam o nome de Cristo com alegria, com amor no coração, de perceber que Deus não me deixa só, né? E coragem. E coragem de continuar caminhando, né? Então essa é a beleza desse sacramento, né? Então agora, para encerrarmos esse podcast, nós iremos fazer algumas perguntas de alguns internautas. Quanto tempo para fazer a crisma? Bom, aí vai de cada situação, né? Os jovens aí já aqui na nossa diocese são 2 anos, né? Para fazer a crisma. Já os adultos é 1 ano, né? Então são situações diferentes, são distintas, né? Para os adultos o tempo é mais curto, porque, digamos assim, é mais urgente que eles recebam a crisma logo, e para os jovens é preciso, digamos assim, um tempo maior, mais prolongado, né? Então 2 anos para os jovens, 1 ano para os adultos. Por isso que tem a catequese separada. Isso, então por isso que eles estão em turmas separadas, porque são dinâmicas diferentes, né? Para o jovem a coisa tem que ser muito mais dinâmica que eu digo assim, a forma de transmitir o conteúdo, né? Então para os adultos não, às vezes o adulto já consegue ele rapidamente entender o que é passado ali na catequese, né? Então são maneiras distintas de serem trabalhadas, mas a finalidade é a mesma, né? Receber o sacramento. Próxima pergunta. Quanto tempo o adulto faz a crisma e a primeira Eucaristia? Então, isso aí a primeira Eucaristia vai estar inclusa no processo, né? Antes dela receber aí a crisma, no caso dos adultos, como eu falei, 1 ano, né? Então, dentro desse 1 ano, a pessoa vai receber a crisma e a primeira comunhão, né? Então, está tudo incluso dentro desse processo. No caso dos adultos, é 1 ano, né? Nos jovens, a gente já, digamos assim, pressupõe que o jovem já tenha a primeira Eucaristia e o batismo, né? Que o batismo é sempre a porta de todos os sacramentos. Então, se o adulto ou o jovem não tem nenhum, então ele vai começar lá do batismo, né? Dentro desse período aí de 1 ano. E por que assim, quem é batizado e já fez a primeira Eucaristia, aí só falta, no caso, a crisma. A crisma. Mas tem pessoas que já são batizadas, né? Mas pelo fato dela nunca ter feito a primeira Eucaristia, ela primeiro tem que crismar para depois fazer a primeira Eucaristia. É porque, digamos assim, o ordenamento dos sacramentos da iniciação cristã é batismo, crisma e Eucaristia, porque o que coroa toda a iniciação cristã é a Eucaristia. Mas por uma questão pastoral, de organização da pastoral, para que, digamos assim, a pessoa não leve tanto tempo para receber a Eucaristia, então, digamos assim, a gente inverte. A pessoa batiza, né? Recebe a primeira Eucaristia e depois recebe a crisma. Mas por uma questão, digamos assim,
pastoral do que, digamos assim, o ordenamento natural das coisas, porque a naturalidade das coisas seria essa ordem, né? Batismo, crisma e depois Eucaristia. E eu acredito deveria ser assim, né? Alguns lugares conserva, digamos assim, permanece assim. essa ordem. Muitas vezes, né? Enfim, algumas crianças elas não têm assim, né? Algumas, né? De berço já nascendo numa família muito católica que cresça na tradição mesmo, assim, já tem uma maturidade maior do que de um adulto, né? Sim. Então já pode ali comungar mesmo. Sim, Mas outras nem entendem às vezes. Aí cada caso é um caso muito caso. particular que tem que ser averiguado aí pela pessoa do padre, né, para ver se, no caso da Eucaristia, essa criança realmente tem a consciência de que está presente ali é Jesus e tudo mais. Mas aí é só o padre que tem essa capacidade, digamos assim, de fazer esse juízo, né? Se a criança já chegou na idade da razão ou não chegou, se ela já está preparada para a Eucaristia ou não. Mas, como eu falei, tem o andamento natural e tem, digamos assim, esse jeito pastoral, né, que nós fazemos em vista justamente dessas crianças que, digamos assim, têm essa fé mais esclarecida e elas já podem receber a Eucaristia, né? Próxima pergunta. É possível Deus nos dar os dons da crisma antes de receber o sacramento? Sim, falamos sobre isso aqui já, né? Nós recebemos os dons do Espírito Santo já no batismo, né? O que acontece na crisma é que eles são plenificados, né? Eles são levados à sua consumação, né? Eu fiz até o exemplo do copo, né? É como se a gente recebesse a metade na crisma, digamos assim, o nosso copo ficasse cheio, né? A potência dos dons é levada ao máximo quando a gente recebe a unção da crisma, né? É igual aquela passagem, se eu não me engano, é de Ezequiel, que fala sobre uma pessoa entrando no mar, né? Aí ela entra não sei quantos côvados, né? E depois mais não sei quantos côvados, até ela tá no oceano, assim, cheia por completo daquilo, né? Sim. E faz a ilusão justamente do Espírito Santo, né? É porque como na catequese a gente foca muito nos dons, fala muito mais do Espírito Santo, dá a impressão que, não recebi o Espírito Santo quando eu fui batizado, não recebi os dons, mas não é isso, né? A gente já recebeu. O que a gente tem que entender é que isso vai ser plenificado na nossa vida, a gente vai ter isso de forma plena. Tanto é que quando Jesus ele se batiza, se abre o céu, né? Sim. É um exemplo claro de que a pessoa já recebe ali o selo do Espírito Santo, né? Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Se falam que a crisma é a confirmação do batismo, quer dizer que o batismo não é válido se tiver o crisma? Para ter a crisma precisa ter o batismo, né? Então, não é possível, digamos assim, eu crismar sem ser batizado, né? Não tem essa possibilidade, né? Para que eu seja crismado, eu tenho que ser batizado primeiro, né? Eu tenho que ser batizado para ser crismado, né? Digamos assim, eu recebi a crisma invalida o meu batismo? Não é isso. Para que eu possa ser crismado, eu tenho que ser primeiro batizado, não tem essa... E quando a pessoa ela é batizada no meio protestante, né? Porque tem algumas denominações que a igreja entende como válido o batismo, né? Ela poderia já de imediato receber a crisma. E aí teria que ver o caso particular, né? Porque a gente tem que estar atento no batismo é o quê? Dessas outras denominações. Se usou a matéria e a forma, né, do sacramento, usou água e usou a forma, que é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um batismo válido, né? E a conferência da CNBB tem uma listinha das listas das igrejas que batizam validamente, né? Que usam, digamos assim, a matéria e a fórmula. Então é um batismo válido, né? Porque não tem rebatismo, né? A gente só batiza uma vez na vida, né? Se utilizou a matéria e a fórmula, é um batismo válido e aí a pessoa
Depois ela pode, digamos assim, pode fazer, ela vindo à igreja, ela pode fazer os ritos complementares, né? Que é a unção com óleo, né? A questão do sal e tudo mais, que aí o rito ele vai ser complementado, a gente não vai estar fazendo o rito de novo, né? Isso tem que ficar muito claro. Nós vamos complementar o rito que faltou, digamos assim, teve só a parte essencial da coisa, mas a gente vai só complementar o rito, a gente não vai, digamos assim, Vai ser só uma única vez. uma única vez, a gente só batiza uma única vez na vida. E aí sim, a pessoa batizada validamente, ela pode fazer o processo da crisma. Chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos a audiência de vocês, né, por ter acompanhado até o fim. Agradecemos a presença do nosso seminarista Lucas. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber de alguma coisa, pode deixar aí embaixo nos comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo para aquele amigo que esteja no processo de catequese, que esteja perto de crismar e querer entender um pouco mais sobre esse sacramento, né?